1 João, capítulo de número 2, do verso 12 ao 14, a palavra de Deus nos diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O apóstolo João, ele usa aqui, primeiramente, a palavra filhinhos, no verso 12. No verso 12, no princípio do verso 12, ele vai usar a palavra filhinhos. Depois, no princípio do verso 13, ele vai usar a palavra pais. Ele vai dizer pais. Depois, no mesmo verso 13, um pouco mais à frente, ele vai dizer jovens. Seguindo no verso 14, ele volta a repetir, dizendo filhinhos. E aí no mesmo verso 14, ele repete também pais. Novamente ele está mencionando aqui os pais. E aí no mesmo verso 14, um pouco mais na frente, ele volta a dizer também jovens. Portanto, nós temos aqui o apóstolo João, ele está se referindo aqui aos filhinhos, depois ele vai se referir aos pais, e depois ele vai se referir aos jovens. E aí ele vai repetir, filhinhos, pais e jovens. Quando o apóstolo João está dizendo aqui filhinhos, ele está se dirigindo ao seu público, ou seja, aos seus leitores, os primeiros leitores desta carta, de uma forma geral. Ele está se dirigindo a todos os seus ouvintes, a todos os seus leitores. Então, quando o apóstolo João diz filhinhos, ele está se referindo a todos. A todos os filhos de Deus, de uma forma geral. Quando ele diz pais, aí ele está especificando aqui, ele está se restringindo aos pais. Então, daquele grupo geral de filhos, de filhinhos, ele chama aqui de filhinhos, ele então vai se restringir aos pais. Então vejam, ele fala primeiramente a todo grupo, ao povo de uma forma geral. Depois ele se restringe aos pais. E depois ele vai se restringir aos jovens. Daquele grupo geral, ele se restringe agora aos jovens. Então vamos caminhando aqui no texto bíblico, para que nós possamos aprender mais nesta noite, o que o apóstolo João queria dizer. O que nós podemos aprender nesta noite com a palavra de Deus, com estas palavras do apóstolo João, ele se referindo aos filhinhos, aos pais e aos jovens. Então no verso 12, quando ele está aqui se referindo aos filhinhos, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Então João está se referindo, como eu disse, ao seu público de uma forma geral, sem restringir a ninguém. Ele está falando para todos. Ele está dizendo aos seus leitores, chamando eles de filhinhos, e ele diz aqui: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Meus irmãos, que maravilha! Que bênção de Deus para nós sabermos disso, termos essa certeza, essa convicção de que os nossos pecados foram perdoados. Nós temos a total
convicção, nós temos plena certeza que os nossos pecados, eles foram, estão sendo e ainda serão perdoados. Já pensou se os seus pecados não fossem perdoados? Você já parou para imaginar? Você já parou para pensar nisso? Se os seus pecados não fossem perdoados por Deus, o que seria de mim? O que seria de você se nós não tivéssemos nossos pecados perdoados? Estaríamos todos condenados ao lago de fogo. Estaríamos todos separados de Deus para todo sempre, e não havia nada que nós pudéssemos fazer para reverter essa situação. Mas graças a Deus que os nossos pecados são perdoados. E o apóstolo João diz aqui que os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Que nome é esse que o apóstolo João está dizendo aqui? É por causa do nome do Senhor Jesus. Nós somos perdoados por causa do nome de Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para tirar os nossos pecados, para perdoar as nossas transgressões, para perdoar as nossas iniquidades, para nos reconciliar com o Pai, para tirar toda inimizade, para apagar as nossas transgressões e nos fazer filhos de Deus, nos fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Agora nós somos chamados de filhos de Deus, nós fazemos parte da nação de Deus, e nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Que bênção de Deus para nós, e nós podemos glorificar o nome do Senhor Jesus, porque é somente o nome do Senhor Jesus Cristo que traz perdão para nós, que traz salvação, que trouxe salvação para nós, que traz salvação para o mundo. Somente o nome do Senhor Jesus Cristo que foi dado, que Deus o Pai deu a nós, para que nós possamos crer neste nome. O nome de Jesus é verdadeiro, foi dado pelo Pai. Quando Maria estava grávida pelo Espírito Santo, obra do Espírito Santo na vida de Maria, o anjo disse para Maria que o menino deveria chamar Jesus. O menino deveria chamar Jesus, porque ele veio para salvar o povo de Deus, ele veio para tirar os nossos pecados. Jesus veio para salvar, primeiramente, a nação de Israel, o povo hebreu, aqueles que creram, aqueles que ouviram, entenderam o Evangelho, a palavra, foram perdoados, salvos, transformados. E depois Jesus deixou a ordem para os seus discípulos, que no nome dele deveria ser pregado, ou seja, no nome de Jesus, o Evangelho deveria ser pregado em toda a terra, em todas as nações. E aquele que ouvir o Evangelho e crer, se arrepender dos seus pecados, será perdoado por Deus, terá os seus pecados tirados, perdoados, e Deus então nos aceita, Deus nos recebe como filhos, como povo dele, como igreja dele, por causa do nome de Jesus. Então o nome de Jesus, ele é grandioso, ele é poderoso, ele é transformador. Você mesmo pode dizer do que o Senhor Jesus fez na sua vida, a obra que ele fez na sua vida, a obra que o Senhor Jesus tem feito na vida daqueles que creem no nome dele.
O nome de Jesus é poderoso para aqueles que creem. Jesus veio para tirar os nossos pecados, para aqueles que creem. Agora, para aquele que não crê, Jesus foi simplesmente um homem. Para aquele que não crê, que não acredita no nome de Jesus, essa pessoa ainda está nos pecados dela, debaixo da ira de Deus, longe de Deus, nas trevas, na escuridão. E para aquele que não crê no nome de Jesus, Jesus foi apenas um homem. E Jesus está apenas na história. Para muitos, Jesus foi apenas um grande homem. Mas eles não acreditam em Jesus como Filho de Deus, como aquele que veio para tirar os nossos pecados. Não acreditam no nome de Jesus. Para muitos, Jesus foi apenas o filho do carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria. Mas para nós que cremos, é poder de Deus. É poder de Deus. Porque nós cremos no Evangelho. Esse Evangelho poderoso, transformador, que mudou as nossas vidas, que mudou a nossa história, que mudou o nosso rumo, a nossa direção. Porque nós estávamos todos caminhando para o lago de fogo. Mas a partir de Jesus, a partir do momento que Jesus veio sobre as nossas vidas, a nossa história foi mudada. O nosso destino foi mudado. E agora nós não caminhamos mais para o lago de fogo, para a condenação eterna. Agora nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, onde Cristo estará conosco para todo sempre. Tudo isso, meus irmãos, por causa do nome de Jesus. Porque os nossos pecados estão sendo e ainda serão perdoados no nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Então essa mensagem que o apóstolo João está dizendo aqui para os seus primeiros leitores naquela época, naquele tempo em que ele escreveu essa epístola. E agora no verso 13, o apóstolo João ele vai se restringir aos pais. Então ele deixa o público geral e agora ele se restringe aos pais. No meio daquele público geral, ele se volta para os pais. Agora eu quero falar com vocês, pais. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Meus irmãos, é uma obrigação dos pais cristãos conhecerem a Deus. É uma obrigação. Nós temos a obrigação de conhecer a Deus. Um pai que é verdadeiramente cristão, um cristão verdadeiro, ele tem que conhecer a Deus. É uma obrigação, é um dever do pai de conhecer a Deus. E João está dizendo aqui, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O pai tem que conhecer a Deus. Porque se o pai não conhece a Deus, como ele vai ensinar para o seu filho? Se o pai não conhece a Deus, como ele vai conduzir a sua família, a sua esposa, os seus filhos, na palavra de Deus, na vontade de Deus? Nos princípios da palavra de Deus, se ele não conhece a Deus? Se ele mesmo não conhece, como ele vai ensinar? O povo hebreu, eles tinham essa tradição, onde os pais ensinavam para os filhos a palavra de Deus. Portanto, o pai tinha que conhecer. Essa era uma obrigação do pai, e ainda continua sendo. Porque o pai é o chefe do lar. O pai, ele tem a responsabilidade dada por Deus, a obrigação, o dever
de ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Mas se o pai não conhece, como ele vai fazer isso? Se o pai mesmo não busca conhecer a palavra de Deus, se ele mesmo não busca praticar a palavra de Deus, obedecer a Deus, com que autoridade ele vai ensinar aos seus filhos a palavra de Deus? Como ele vai dizer para o filho obedecer a Deus, se ele mesmo não está obedecendo? E nós já vimos em outra mensagem que conhecer a Deus, aquele que conhece a Deus, ele obedece os mandamentos de Deus, ele obedece a palavra de Deus. Nós já vimos, meus irmãos, que só é possível conhecer a Deus a partir do momento em que eu obedeço os mandamentos de Deus. Eu tenho que obedecer para conhecer a Deus. Quanto mais eu obedeço a palavra, quanto mais eu obedeço os mandamentos, as ordenanças de Deus, do Senhor Jesus, mais eu conheço a Ele, mais eu conheço o Senhor Jesus. Nós vimos isso. Por exemplo, quando Deus manda em sua palavra, quando Ele diz em sua palavra que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas. Quando eu obedeço esse mandamento, devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E quando eu faço isso, eu estou conhecendo quem Deus é. Quando eu amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, acima de todas as coisas, eu começo a entender que Deus, Ele deve ser mais importante do que tudo na minha vida. Ele deve estar acima até da minha própria vontade, do meu eu, acima até da minha própria vida. Aí eu começo a entender quem Deus é, se eu amo Ele acima de todas as coisas. Então, somente esse exemplo aqui, para que nós possamos entender. Então, nós compreendemos quem Deus é quando nós estamos obedecendo, quando nós estamos vivendo a palavra, seguindo as ordenanças, os estatutos do nosso Deus. E aí, no verso 13, um pouco mais à frente, João vai agora se voltar aos jovens. E ele vai dizer: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Ele está se restringindo agora aos jovens. Já falou ao seu público de uma forma geral, já se restringiu aos pais, e agora João está aqui se restringindo aos jovens. Se referindo aqui aos jovens, dizendo que os jovens têm vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. João está dizendo aqui para o jovem que é verdadeiramente cristão. João está se referindo aqui ao jovem que verdadeiramente segue o Senhor Jesus. João está se referindo aqui, meus irmãos, não àquele jovem que está na igreja e que diz ser um cristão, mas ele se entrega ao mundo. João, o apóstolo João, está se dirigindo aqui àquele jovem que realmente foi transformado pelo Senhor Jesus, que teve a sua vida mudada pelo Senhor Jesus e que está santificando a sua vida em obediência às palavras do Senhor Jesus. Porque não é todo jovem que tem vencido o maligno. Tem muitos jovens no meio da igreja que estão se entregando ao maligno.
Tem muitos jovens dentro das igrejas que não são transformados. Tem muitos jovens dentro das igrejas que ainda estão perdidos em seus pecados. Estão ainda nas trevas, na escuridão, longe do Senhor Jesus. Não fazem parte da comunhão com os irmãos. Não fazem parte da comunhão com Deus. Muitos jovens dentro das igrejas se entregando ao mundo, ao pecado, se entregando à sua própria vontade, aos prazeres da carne, aos prazeres deste mundo. Então não são todos os jovens que têm vencido o maligno. O jovem que vence o maligno é aquele que está santificando a sua vida na palavra do Senhor Jesus. O jovem que tem vencido o maligno é aquele que tem se sujeitado às palavras do Senhor Jesus, que tem obedecido os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, os juízos que estão aqui registrados na palavra de Deus. Aquele que tem obedecido as palavras do Senhor Jesus Cristo. Esse é o jovem que tem vencido o maligno. Porque o jovem ele não é melhor do que ninguém. O jovem ele não é melhor do que os demais irmãos. Não existe essa ideia de dizer que os jovens são a força da igreja. Não existe isso. O jovem ele é como todos os demais irmãos. O jovem é como adulto. O jovem é como o adolescente, como os idosos. Todos nós somos iguais. E por que João está dizendo aqui? Por que ele se restringe aos jovens? E ele diz que os jovens têm vencido o maligno. Não é porque os jovens são melhores, não é porque eles têm mais força, mais capacidade para vencer o maligno do que os demais irmãos. Não é por causa disso. Não é por causa disso. Mas o jovem que vence o maligno é aquele que obedece o Senhor Jesus. Portanto, o jovem vence o maligno é por causa do Senhor Jesus que está na vida dele. É por causa da palavra de Deus que está na vida dele. É porque ele está obedecendo a palavra de Deus. Ele está obedecendo o seu mestre, o Senhor Jesus. Ele está santificando a sua vida nas palavras do Senhor Jesus. Então, João não está se referindo aqui a todos os jovens. Ele está se referindo ao jovem que é um cristão verdadeiro. O que nós temos sido na casa do Senhor? Nós temos sido cristãos verdadeiros? Nós temos seguido o Senhor Jesus de verdade? Ou nós estamos brincando de sermos cristãos? Como está a minha vida diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Nós estamos realmente obedecendo as palavras do nosso Senhor Jesus? Nós estamos realmente seguindo para que possamos vencer o maligno? Como foi que Jesus venceu o maligno? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, quando Jesus estava no deserto, com fome, com sede, 40 dias jejuando, Jesus venceu o maligno, porque Jesus obedeceu a palavra de Deus. Jesus não se entregou ao maligno. Jesus não seguiu as palavras do maligno. Jesus não obedeceu às palavras do maligno. Jesus obedeceu às palavras do Pai. Jesus
Ele se sujeitou totalmente às palavras do Pai. Jesus foi totalmente submisso às palavras do Pai. E é isso que o jovem tem que fazer para vencer o maligno. O jovem que vence o maligno faz isso. Ele se coloca totalmente em submissão às palavras do Senhor Jesus. Ele procura obedecer, procura seguir, está se guardando do mal, guardando do pecado. Então, meus irmãos, não existe, como eu disse, essa ideia, essa falácia, não existe, isso não é uma doutrina, não está escrito na palavra de Deus, dizer que os jovens são a força da igreja. A força da igreja é o Senhor Jesus, porque é Jesus que fortalece a igreja. Já pensou se a igreja do Senhor Jesus fosse depender da força dos jovens para se manter de pé? Quem mantém a igreja de pé é o Senhor Jesus, não são os jovens. Agora, é claro que o jovem está ali na sua juventude, cheio de força, de vigor, cheio de vontade para fazer as coisas. É diferente, por exemplo, do idoso, que já está mais cansado, já não tem tanta disposição para fazer as coisas, já não tem a mesma força, o mesmo vigor, a mesma determinação para fazer as coisas, porque ele já está cansado. Então o jovem, ele está com toda a sua força para poder trabalhar para Deus, para poder entregar a sua vida cada vez mais para o Senhor Jesus. Mas ele precisa santificar a sua vida, ele precisa rejeitar o mundo, precisa rejeitar o pecado e seguir a Cristo. Aí sim ele vai vencer o maligno, porque a gente só vence o maligno se nós obedecermos a palavra de Deus, como Jesus fez. No verso 14, o apóstolo João diz assim: filhinhos, agora ele volta a dizer para o seu público de uma forma geral: eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E agora ele volta a dizer aos pais: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então ele está repetindo, porque ele já disse isso no verso 13. Então o apóstolo João está repetindo aqui as mesmas palavras. E para terminarmos, aí mesmo no verso 14, ele diz assim: jovens, voltando agora para os jovens, novamente, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E novamente eu volto a dizer: será que o jovem é mais forte do que o idoso? Será que o jovem é mais forte do que o adolescente? Será que o jovem é mais forte do que as crianças? Não, todos nós somos iguais. O jovem forte é aquele que tem seguido a Cristo, é aquele que tem obedecido a Cristo. É interessante que o jovem, quando ele chega, aliás, todos nós somos assim, quando nós chegamos na juventude, a gente pensa que a gente agora pode fazer tudo. Agora meus pais já não mandam mais em mim. Agora eu sou dono da minha própria vida. Agora eu sou dono do meu eu. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Agora eu posso conhecer o mundo e ninguém vai me impedir. Meus pais não mandam mais em mim. E aí ele começa a se entregar ao pecado, começa a se entregar ao mundo, acha que agora ele pode fazer o que ele quiser, porque agora ele é dono dele mesmo. É ele que controla agora o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. E os pais muitas vezes dão conselhos: não faça isso, porque o pai já passou por aqui. Ele sabe
que o filho está indo para um caminho errado, um caminho tortuoso, um caminho de sofrimento, um caminho onde ele está se distanciando cada vez mais de Deus. E o pai então tenta alertar o filho. O pai dá conselhos, fala de Deus, fala da palavra de Deus, mas o jovem não quer ouvir, porque agora ele acha que ele é dono de si mesmo, é dono da sua própria vontade, ele faz o que ele quer. E como eu disse, o pai tem a obrigação de ensinar a palavra, mas muitas vezes os filhos, na sua rebeldia, os filhos na rebeldia, eles não querem obedecer os pais, não querem seguir a palavra de Deus. Filhos que até mesmo cresceram dentro das igrejas, filhos que, enquanto o pai tinha o controle, o pai falava, ensinava, mas quando eles cresceram, eles deixaram de ouvir os seus pais e agora eles fazem a sua própria vontade. Mas João está dizendo aqui, João está falando aqui do jovem forte, ou seja, do jovem que ouve os conselhos do seu pai, do jovem que ouve os mandamentos de Deus, que ouve a palavra de Deus e que obedece a Deus. João está falando aqui do jovem que não tem se rebelado contra o seu pai. João está falando do jovem que não tem se rebelado contra a sua família. João está falando do jovem que não tem se rebelado contra Deus. João está falando aqui do jovem que ouve a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus. Esse é o jovem forte. E não são somente os jovens que podem ser fortes. O adulto pode ser forte também. O idoso pode ser forte também. O adolescente pode ser forte. Todos nós podemos ser fortes se nós obedecermos a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus ajude cada um de nós para que nós possamos obedecer a palavra do nosso Deus e sermos fortes e vencermos o maligno, porque o maligno tem nos tentado. O maligno tem nos tentado por todos os lados. Todos nós, meus irmãos, somos tentados. Jesus foi tentado. E aquele que não obedecer à palavra de Deus, aquele que não estiver firme na palavra de Deus, certamente vai cair nas tentações do maligno. Portanto, obedeça. Só tem essa opção para nós: obedecer. Portanto, obedeça, para que você seja forte, esteja na presença de Deus, e o maligno vai fugir de você. É isso que a palavra de Deus diz. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude, em nome do seu Filho Jesus.